Para finalizar, Júlia, a Michele Bolsonaro, nesse momento, nessa época que tu estava ali, ela era uma esposa que tinha influência na política do marido? Não. Olha, até Michele entrar dentro da transição, dentro do prédio do Banco do Brasil para a transição, eu acho que quando Bolsonaro venceu a eleição, que ela viu aquela assessoria da primeira-dama, meu amigo, aí você já viu que o jeito dela andar já mudou. O jeito dela andar já mudou, porque quando a gente ia na casa de Jair, a gente não tinha direito de entrar na sala. Ela não queria aproximação com ninguém. Não é, olha, cara, Michele não é essa pessoa que aparenta ser. Ela não abria a boca, sabe? Jair queria deixar ela distante. Hoje, ela se tornou uma ferramenta útil, porque ela consegue ser tão danosa quanto Jair, só que com um rosto bonito. Uhum. Entendeu? Sim. Ela consegue ser uma espécie de Cleópatra. Uhum. Porque, entende? Então, Jair viu a utilidade dela. Ela vale hoje um mandato de senador e vale uma influência fodida no meio dos evangélicos, amigo. Então, ela criou o próprio capital dela. Michele conseguiu ser maior do que Carlos Bolsonaro hoje. Tem noção disso? Perfeito. Hoje, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Hoje, se Bolsonaro quiser se separar de Michele, ele não consegue. Mas se ela quiser hoje dar um chute na bunda dele, ela dá. Ela não precisa dele mais. Porque ela conseguiu criar aquele arquétipo de mulher dedicada. Você viu aquela última vez que Bolsonaro foi para o hospital. Rapaz, só uma pessoa ingênua não percebe todo aquele trabalho ali muito bem feito, de massagem no pé, entende? Aquilo ali sensibiliza qualquer um, meu irmão, principalmente a ala evangélica. Mas para quem conhece a galera, quem conhece essa turma, sabe como eles jogam, sabe que aquele casamento ali é de fachada. Entende? É isso. Eu digo a você porque eu fui confidente de Jair dentro do gabinete dele. Agora, deixa eu lhe dizer, ela é muito mais inteligente do que ele. Michele, bota a família no bolso, amigo. Olha, quer que eu lhe prove? Eu vou lhe provar agora. Ninguém que se opôs a Carlos Bolsonaro ficou de pé. Só teve uma, Michele. Que, inclusive, numa entrevista recente, ela disse: para mim, tanto faz, se vive do meu lado, se não vive, que ele fique distante para lá. Depois disso, ele que arregou para ela. Reparou? Michele hoje, amigo, dá grito em todo mundo se ela quiser e todo mundo fica calado com o rabo entre as pernas. Essa é a visão hoje do Michele. Perfeito, 17 horas e 49 minutos dessa entrevista aqui bombástica, que eu diria histórica no Diário do Centro do Mundo, com 2.000 pessoas ao vivo, 2.000 pessoas simultâneas. Eu quero chamar para cá a Lindiane Seno para conversar com a comunidade, ler os superchats, ver as perguntas que tem para o nosso convidado também, e quero pedir para a comunidade seguir contribuindo. Estamos longe da nossa meta financeira, então a hora de vocês contribuírem com o Diário do Centro do Mundo é agora, gente, tá? R$1, R$2. O som do teu microfone tá ruim. O som do teu microfone ficou ruim aí. Opa, o meu microfone? Alô? Alô? Tá bem mentalizado a voz. Agora acho que foi. Alô, alô. Você tá me ouvindo bem? Você tá me ouvindo bem? Estamos te ouvindo bem, sim. Sua voz tá boa, a dele não. A voz dele tá toda parecendo a voz de um robô, bem mentalizada. Olha só. Então, vou fazer o seguinte, passar para a Lindiane dar esse reforço da meta, Lindiane, já lê também. Não dá nem para ouvir. Você está ouvindo também assim? Não, eu estou conseguindo ouvi-lo bem. Estou conseguindo. Às vezes é a nossa plataforma mesmo que dá diferença de uma pessoa para outra. E aqui eu quero de antemão falar da Cláudia Palmeira, que, professor, eu já vi o Julian Lemos em um podcast, ele não mede as palavras, manda a verdade na lata. Aqui o Will Machado fala, grande Julian, também. Will Machado, olha o Will Machado, você é o responsável por isso aqui hoje, viu, Will? Obrigado. Ele até manda aqui, muito lúcido nas palavras, caro Julian, tu já foi procurado para se unir a algum partido de esquerda? Teria interesse? A esquerda precisa de pessoas que pensem assim, e DCM chame-o mais vezes. Se você quiser responder, fica à vontade. Olha, eu vou fazer aqui uma crítica, tá, à esquerda brasileira, tá?
primeiro, vamos dividir Lula da esquerda. Lula é Lula e a esquerda é a esquerda. Aí você tem que entender que, se Lula hoje, Deus me livre, morresse, quem seria o sucessor dele? Não tem ainda. Então, Lula seria um personagem histórico único, o maior líder que foi produzido nessa América Latina. Mas a esquerda, ela é muito orgulhosa. E vou lhe explicar por quê. Vou dar um exemplo para você aqui de Jojo Todinho. Sempre foi alguém que falava ali, lacrava para um lado. Qualquer pessoa que fosse ligada à esquerda e fizesse um gesto, o mínimo que fosse para Bolsonaro, eles acolhiam. Já notou, já? Notou isso? Eles acolhem. Eles puxam para perto. Pode ser um ativista gay, pode ser um ativista do que for. Eles puxam para perto. E com qualquer gesto a Bolsonaro, pode ter certeza que é candidato. A esquerda brasileira não percebeu o jogo que está sendo feito. E se percebeu, ela está pagando para ver. Existem pessoas hoje, eu não posso nem só dar o meu exemplo, mas existem pessoas no país que, inclusive, perderam a eleição não por falta de votos ou falta de trabalho. Foi porque houve um trabalho, pessoalmente, feito por Eduardo e Carlos, que queriam que pessoas como eu ficassem um mandato. A esquerda brasileira, ela não se iluda, ela não venceu esse pleito agora, com Lula, apenas sendo o pessoal do Lula. Foram com pessoas que, primeiro, com as vítimas do Covid, com pessoas que se desagradaram e realmente se decepcionaram com o Bolsonaro, porque foi por pouco. Eu digo uma coisa a você, amiga, a quantidade de votos que eu tirei de Bolsonaro não foi brincadeira, não. Então, um Julinho aqui, outro Julinho ali, 1000 Juliãs é um estrago considerável. E eu nunca recebi um sinal, não estou dizendo que preciso, que quero, não. Mas, veja só, eu em uma entrevista que eu dei essa semana na Fonte 83 do Fabiano Gomes, eu fiz mais estrago nessa estrutura de ideias de Bolsonaro do que muito parlamentar de esquerda no Congresso. Amigo. E outra coisa, eles não estão percebendo que todo o trabalho que Bolsonaro está sendo feito para dominar o Senado, que se Lula vencer a eleição, ele não terá viabilidade de governar. Quem foi que sacou isso? O Centrão. Hoje, Bolsonaro, ele não manda em nada. Bolsonaro, hoje, se brincar, se ele tivesse hoje apto a ir para a campanha de 2026, eu até duvidaria se seria ele mesmo. Porque ele é incontrolável, ele é uma pessoa que não cumpre compromisso, mas ele é um excelente propagandista. Bolsonaro é um cara que não brinque, não. Ele pode fazer ali 43, 44 senadores. Porque só na família dele ele arranja 4, amigo. Só na família dele. Aí, veja bem, a Câmara Federal hoje, com aquele volume de bolsonaristas que está entre o PL, União Brasil e poucos outros partidos, conseguiu constranger o Gumota, que eu conheço o Gumota. O Gumota é um cara extremamente habilidoso. Foi meu colega deputado, ele é daqui da Paraíba, é um meu amigo. Mas, meu irmão, imagine essa turma ganhando maioria no Senado, eles vão desequilibrar a balança de um jeito só. Veja o recado que Flávio Bolsonaro deu esses últimos dias. Até, meu amigo, sugerindo uma anistia para Alexandre de Moraes, mostrando que o golpe não foi dado de um jeito por inabilidade, mas agora eles aprenderam e querem dar pelo Senado, mostrando uma clara construção de desestabilidade entre poderes. Então, a decisão do Supremo que for feita, eles já estão contando usar essa força política do Senado para desconstruir essa quase certa, se não certa, condenação do Bolsonaro. Imagine o que eles vão fazer caso o Lula seja reeleito, que hoje eu não tenho dúvida, a não ser, né, que a coisa desande mais do que já desandou. Então, a esquerda brasileira, ela não se reconfigurou, ela não criou novos quadros, e ela acha que está com a bola no controle. Não está, rapaz. Não está. Então, não é um fato. Eu digo uma coisa a você. Eu vou do lado de qualquer coisa que seja do lado do que Bolsonaro representa. Qualquer coisa. Mas quando eu vejo um estado como o meu, tem 12 deputados federais, mais do que o Rio Grande do Norte. Olhe lá se fizer um deputado federal, o restante faz parte 90%, 95% da base de Bolsonaro. E olha que eu não fui um deputado medíocre, não. Eu fui um puta deputado.
atuante, serviço prestado, tanto é que as pessoas diziam, sem Bolsonaro você não tem 10 mil votos. Eu fiquei como primeiro suplente, proporcionalmente, o mais bem votado do país. Eu pergunto, a esquerda não viu isso, não? Então, assim, a crítica que eu faço é, não brinquem, porque Bolsonaro já não responde por ele mesmo pelos resultados, ele é o estandarte do Centrão, de uma força política poderosíssima, poderosíssima, que vai fazer maioria, e mesmo que Lula vença a eleição, ele não terá condições de governar, amigo. Será um parlamentarismo velado, ou descarado, melhor dizendo. Então, essa é uma crítica que eu faço. Não preciso, não estou pedindo nada, eu só estou querendo dizer que é uma crítica que eu faço. Ou vocês acham que a esquerda hoje emociona mais do que o bolsonarismo? Rapaz, deixa eu dizer uma coisa a você. A esquerda, ela faz crítica a Lula, ela mete o pau em Lula, não deixa Lula.